Bom, gente, com muito prazer eu recebo em meu canal Rafael Henrique. O Rafael é licenciado em História e pós-graduado em Geografia Política. Ele é jornalista, historiador e também professor. E, além disso tudo, ele é um grande compositor, sambista. Gente, olha só, o tema desse nosso encontro é Roberto Carlos em tempos de ditadura. Desde seu primeiro sucesso, em pleno verão de 1965, com a transgressora e pulsante Quero que tudo vá para o inferno, tá? Roberto Carlos se tornou o maior fenômeno da música popular brasileira, sendo ouvido e curtido por milhares de brasileiros das mais diferentes localidades, matizes, idade e classe social, além de ser um dos artistas latino-americanos de maior importância do cenário artístico ocidental. Portanto, palmas e muitas palmas para Roberto Carlos. Gente, o Rafael, como eu bem disse, além de tudo, é um grande historiador e a gente vai conversar com ele a respeito desse aspecto, do aspecto artístico de um homem que esteve diretamente ligado, envolvido com essa questão, com essa temática do golpe militar de 1964. A primeira questão para o Rafael é a seguinte. Rafael, como que você avalia o fenômeno Roberto Carlos durante a ditadura civil-militar brasileira? Eu avalio como um movimento. A Jovem Guarda foi o primeiro movimento jovem que o Brasil tem notícia. Nós vamos ter, na década de 50, a Bossa Nova, que não complementava a todos, complementava um segmento da população brasileira, mais especificamente o pessoal lá da Zona Sul. A Jovem Guarda, ela vai trazer todos os segmentos dessa sociedade. A gente vai ter pessoas de várias classes sociais, sendo os artistas que participaram da Jovem Guarda, a maioria oriundo de classe média baixa. Roberto Carlos é filho de uma costureira, um relojoareiro. Vanderlei Cardoso, Jair Adriane, Martinha, Vanderleia, Erasmo. Então, esses jovens, a Jovem Guarda falava a língua dos jovens, que a maioria naquele período não tinha, não tinha interesse por política, ou às vezes nem sabia o que estava acontecendo, por eles motivos. Primeiro, porque o movimento Jovem Guarda era um movimento ligado, era apolítico. E a maioria dos jovens daquele período, como de hoje, não se interessava muito por política. A Jovem Guarda era isso. Um movimento que ela não falava de política, mas, ao mesmo tempo, era um movimento rebelde. Porque, como você bem falou na pergunta, Gabriel, era um movimento, a ditadura era civil-militar. Ou seja, tinha a questão dos militares, mas tinha a parte do civil, certo? E a parte do civil era aquela parte da sociedade conservadora, nos costumes, que via a Jovem Guarda como um movimento assim, que poderia levar os jovens a um descaminho, né? Porque imagine, em plena década de 60, você utilizar cabelos compridos, calças apertadas, medalhão, pulseira. E estou falando dos homens. E as mulheres com as mini saias? A Jovem Guarda, ela era transgressora no sentido comportamental. Ela não era uma coisa alienada, mas ela era rebelde no sentido comportamental. E a gente pode avaliar nas letras, por exemplo, do Roberto Carlos. Imagine, em plena década de 60, extremamente conservadora, você dizer que você quer que tudo vá para o inferno. Ou você falar assim, numa letra de música, quero casamento para mim, casamento não é papo para mim. Numa sociedade que preservava o matrimônio e via como parte da vida natural da vida o casamento. Então, a gente fala que não era transgressora, está errado. Ela não era direta e reta, como os outros compositores da chamada MPB, né? Mas ela era transgressora no sentido comportamental. As letras, embora parecessem inocentes, elas não eram tão inocentes. Como eu já citei aqui, quero que tudo vá para o inferno, casamento não é papo para mim, entre outras. E só gostaria de reiterar que a maioria dessas músicas jovens do Roberto Carlos
foi lançado antes do AI-5, que foi o ato institucional mais severo da ditadura. Então, talvez se essas músicas tivessem lançado pós AI-5, muitas delas não passariam, porque ela tinha umas coisas assim de duplo sentido. Tinha uma letra, por exemplo, de duplo sentido, um leão está solto na rua. Tem uma parte que ele fala assim, o leão não quer jantar ninguém. Tem uma dualidade. Então, a gente tem que analisar que a Jovem Guarda ela não era direta e reta, mas ela era transgressora do comportamental. E eu gosto de lembrar aqui, Gabriel, eu não sou fã deste movimento. Eu não sou fã desse movimento, mas eu estudo ela para entender que ela não era tão alienada quanto se pensa. Está respondendo sua pergunta? Perfeito, Rafael, perfeito. Deixa eu só abrir Show. um parênteses aí, o Gabriel. O Uhum. Roberto Carlos ele vai surgir no momento que o Brasil precisava de um ídolo musical. Porque antes do Roberto Carlos, nós vamos ter só um outro nome, que foi o Francisco Alves, o rei da voz, que começou lá em 19 e morreu em 52. Depois disso, o Brasil foi tentando ter astros nacionais. Vamos ter o Francisco Carlos, o Calbi, mas o João Gilberto não era no sentido popular da coisa. Ele é um monstro sagrado de uma certa parcela da população. Ele não era o ídolo popular, como foi Francisco Alves. Quem vai tomar o trono do Francisco Alves vai ser o Roberto Carlos, lá em 65, mais de 10 anos depois da morte do Francisco Alves. Então, Uhum. eu gostaria de deixar isso aí bem salientado. Perfeito. Rafael, uma segunda questão é a seguinte: em sua opinião, por que que o pessoal mais intelectualizado, né, do passado e de hoje tem certa rusga em relação ao trabalho artístico do cantor capixaba? Porque, ô Gabriel, é o mesmo público. Veja bem, o pessoal lá da década de 60 acusava o Roberto Carlos de se alienar, a Jovem Guarda, o Roberto Carlos de se alienar. E tinha aquela questão nacionalista, a guitarra representava o imperialismo americano, o violão a brasileiridade. Só que o Roberto Carlos, ele mesmo cantando rock, a Jovem Guarda, o Iê, ele tinha alguma coisa de brasilidade, tinha alguma coisa de nosso. E também gostaria de lembrar que o Roberto Carlos, antes de ser esse astro aí da Jovem Guarda, tentou ser cantor de músicas brasileiras. Ele gravou, em 1959, duas músicas bossa nova, João e Maria e Fora do Tom. E gostaria também de lembrar que o Roberto Carlos, desses que falam que sou influenciado pelo João Gilberto, tudo da bossa nova, o Roberto Carlos foi o primeiro que registrou essa influência, foi o primeiro e pagou, tanto que o disco não obteve sucesso nenhum, hoje só lembrado pelos fãs. E o Roberto Carlos foi a primeira pessoa, filho artístico do João Gilberto, que que o João Gilberto viu cantar, ainda na Boate Plaza. Mas voltando à sua pergunta, por que o trabalho do Roberto Carlos não é um trabalho, ele não é colocado pela história como cantor de engajamento político? Não, é, você não vai ter nenhum livro, nada falando do Roberto Carlos é, engajado politicamente. Por exemplo, na minha faculdade, eu vou conversar aqui, eu brigava com o povo que falava que o Roberto Carlos apoiou a ditadura, que o Roberto Carlos era isso, mas não tinha embasamento. Todos falavam por quê? Ele não tinha um engajamento político. Mas você não tem um engajamento político não é disso que você apoia fulano, que você apoia ciclano. Até porque não existe nenhuma menção do Roberto Carlos a favor da ditadura e nem contra a ditadura. Então, ele está lá em cima do muro. Quando você está em cima do muro, não se pode dizer que sim nem que não. Aí vai entrar uma coisa, Gabriel, uma foto famosa aí, que o Roberto Carlos é condecorado pelo militar. Nessa foto aí, o povo propaga, fala-se de fake news, mas isso daí é um exemplo de fake news. Ninguém fala o porquê ele estava sendo condecorado lá na década de 70. Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi pegar ladrão. Alerta, então fiquei. Porque quem governava o país eram os militares e quem condecorava eram os militares. Ele foi condecorado com a medalha do pacificador, como o melhor cantor do ano. Mas ninguém fala isso. Os detratores do Roberto Carlos colocam isso daí para quê?
para dizer, olha, ele apoia a ditadura, mas não explica o motivo, entendeu? Por isso que hoje nem sei se há tanto, não sei se há tanto, assim, rusga com o Roberto Carlos no meio acadêmico, quanto se tinha nas décadas passadas. Hoje parece que está uma coisa mais apaziguada, mas eu digo para você como exemplo que na faculdade eu sofri muito com relação a isso, essa perseguição em relação a isso, né? Era um tema que todo mundo, ninguém se comentava, mas ninguém provava nada, né? Eu ficava pé da vida em relação a isso daí. Perfeito. Ô, E fico Rafael, até hoje, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala, né? pois é. Uma próxima questão é a seguinte: você considera as músicas, letras de Roberto alienada? Não, de modo algum. Como eu falei para você no começo do vídeo, alienada para quem ouve, mas se você prestar a fundo, algumas não são alienadas, algumas não são alienadas, não, algumas não querem passar mensagem política, mas outras têm algo político, como, por exemplo, já citei, Quero Me Casar Contigo, era uma música comportamental, de rebeldia comportamental. Imagine na plena década de 60 você falar que não quer se casar, sendo que o casamento fazia parte de algo natural da vida. Ou, por exemplo, você fazer uma música mandando tudo para o inferno. Ou vamos pegar uma coisa mais explícita, a música, o refrão que fala assim: não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Ou seja, quem que é esse ninguém? Fica dúbio. Assim como muitas letras, como a música Apesar de Você, do Chico, na primeira vez quando ele lançou, ninguém dizia que era uma música política, depois que os seus senhores foram tomar conta que era uma música política. Então, assim, você vai da interpretação. Isso eu estou falando nos 60 do Roberto, mas eu posso citar para você, na década de 70, Jesus Cristo, que foi considerado uma música herege. Pô, vou fazer uma música, um soul com o nome de Cristo, um refrão, Jesus Cristo, eu estou aqui. Era considerado revolucionário. Tanto que o Roberto Carlos vai evitar, na década de 70, utilizar a palavra Jesus e Deus na sua obra. Sempre ele vai utilizar o homem, outros adjetivos ao Messias lá, que foi crucificado no ano 30. Ou, por exemplo, a música do Roberto Carlos vai de encontro na década de 70 também com o movimento hippie, que estava crescendo, cresceu na década de 60 lá fora, mas chegou aqui no Brasil nos anos 70. Então, ela é revolucionária no sentido no que ela se propõe a revolucionar. Né? Então, assim, ela não se precisa dizer que ela é revolucionária. Se você se transmitir uma mensagem revolucionária, você pode interpretar como revolucionária, mas eu não interpreto como a música do Roberto Carlos como algo revolucionário no sentido que os movimentos intelectuais querem. Ou Mas eu seja, considero ela revolucionária no sentido comportamental, como assim dizer. E perfeito. que não deixa de ser político, não é verdade? Uhum. Claro, claro. Ô, Rafael, até porque nós, brasileiros, homens, né, nós que vivemos em comunidade, a gente faz política sempre, né, em qualquer aspecto das nossas Viver é vidas. um ato político, né, Gabriel? Viver é um ato Claro, político. claro, com certeza, com certeza. Rafael, uma próxima questão, já se encaminhando aqui para o nosso final. Em suas pesquisas sobre o Roberto Carlos, você já encontrou algum vestígio de que o mesmo tenha apoiado a ditadura militar? E por que esse tema é tão importante ser colocado em discussão? Não. Nunca encontrei nenhum vestígio disso, Gabriel. Até porque não existe. Não existe uma declaração do Roberto a favor da ditadura, não existe nenhuma uma declaração contra. Mas os vestígios que eu encontrei foram vestígios positivos que atestam essa minha justificativa. Por exemplo, o Roberto Carlos, quando Caetano foi exilado lá em Londres, foi um dos poucos artistas, se não o primeiro, a ir visitar Caetano e Gil lá no exílio em Londres. Hã? Roberto Carlos, o tal alienado, foi lá visitar Gil e Caetano e compôs uma música. Vamos dizer assim. Mas o Roberto Carlos não falou lá na década de 70 que
que a música era para o Caetano. Mas eu precisava falar? Não. A mensagem era passada para o Caetano, foi falado para o Caetano. Só lá, em 92, que o Caetano revelou essa homenagem. Ou seja, uma pessoa que é a favor do regime que expulsou Caetano não faria uma música para o mesmo. E muito menos ia visitar ele lá, no exílio. Verdade ou mentira, Gabriel? Pois é, verdade. Aí o Roberto Carlos volta com uma música inédita do Caetano, chamada Como Dois e Dois. Ou seja, ele não gravaria uma coisa do Caetano, sendo que ele apoia a ditadura que... Ele supostamente apoia a ditadura que exilou o Caetano. Não tem como. Não é nexo. Não é verdade? Em pleno 1972, do auge aí do milagre econômico, que o Brasil estava crescendo, né? Roberto Carlos grava versos assim: tudo vai mal, tudo é igual. Quando eu canto e sou mudo, mas eu não minto, estou longe e perto. Sinto alegrias, tristezas e brincos. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo como 2 e 2 são 5. Ou seja, é uma música revolucionária e de protesto, mas não precisava falar que é de protesto. Você vai me dizer, Rafael, mas o Roberto Carlos nunca teve problema com a censura. Mentira. Não, lógico que ele não teve problemas assim como teve o Chico, teve o Caetano, o Odair José, Vando, não. Mas ele teve uma música dele alterado, teve uns versos alterados. Por exemplo, a Amada Amante teve alguns versos alterados, porque a censura achava que os versos não estavam adequados para a moral e os bons costumes. Volto a repetir, as músicas do Roberto Carlos, elas podem incomodar, às vezes, moralmente. Moralmente. Imagine, em plena década de 70, você declarar os pulmões: amada amante. Amada amante. Numa sociedade conservadora, hipócrita, mas conservadora, né? Que garanto que muitos desses censores tinham amantes, mas moralmente não podiam dizer que tinham, né? Então vamos corrige isso daí, põe isso. E a música passou sem nenhum problema. Mas ele teve problema com a censura, como teve em 71, quando gravou Jesus Cristo, que ele quase que colocam ele colocam a música dele na Lei de Segurança Nacional, por ser tão assim, mexer com a fé, né? Isso vem com o misticismo religioso, não é só de hoje, não, vem de tempos. Então, não existe vestígio que o Roberto Carlos tenha apoiado a ditadura por conta da força estranha, e depois vai gravar muito romântico, que é uma resposta que Caetano dá aos detratores do rei. Que fala, Roberto Carlos é alienado, Roberto Carlos é isso, aquilo, outro. Mas é a voz que se comunicava com o Brasil de norte a sul, como você leu no começo. Infelizmente, nós temos um país muito grande. Infelizmente, a voz, por exemplo, de Chico Buarque não chegava. E veja bem, um ídolo, o Gabriel, ele era diferente dos ídolos do passado. Ele andava de cabelo comprido, de roupas hippie, diferente dos ídolos de outrora. Francisco Alves, que andava de terno, gravata, Calbi Peixoto, o próprio João Gilberto. Era uma transgressão, no sentido que ele se propunha a fazer. Mas o que a gente tem de falar de música revolucionária? Por exemplo, para mim, revolucionário é tudo que quer mudar, não é verdade? Não só a questão social. Roberto Carlos vai levantar a bandeira da música ecológica, defender as matas, os animais, os mares. Aí eu posso citar o Ano Passado, que é uma música surpreendente, se você puder ouvir, ouça, é maravilhosa. O Progresso, entre outras, que é revolucionário no sentido do que ele quer fazer como revolucionário, que é a parte ecológica, que ele escolheu para ele, não é verdade, Gabriel? Que ele escolheu para ele, né? Então, minha resposta é: não existe nada que comprove a participação do Roberto Carlos na ditadura. Aliás, não existe nada mesmo, não existe um documento, não existe absolutamente nada. Aí você me perguntou por que é tão importante discutir essa pauta. Para acabar com esse ranço em relação ao trabalho do Roberto Carlos. Rafael, uma última questão.
Você consegue enxergar dentro da vasta obra do cantor músicas que tenham conteúdo de protesto? Sim, eu consigo observar. Porque eu saí desse norte aí, né? Mas eu consegui observar. Por exemplo, já citada, quero que tudo vá para o inferno, casamento não é papo para mim, mas eu vou trazer mais para frente a janela, na década de 70, como 2 e 2, de um conteúdo mais ecológico, vamos assim dizer, que eu considero música de protesto. Ué, se falar de ecologia, criticar o desmatamento não é protesto, eu não entendo o que é protesto. Eu vou citar nesse exemplo a música O Ano Passado, que foi gravada em 79. Eu acho belíssima os versos. Eu vou citar algumas partes dos versos que eu acho muito importante. E digo que é de protesto. Por exemplo, essa letra começa assim: o ouro no ano passado subiu sem parar. Os gritos na bolsa falaram de outros valores. Corpos estranhos no ar, silenciosos voadores. Quem sabe olhando o futuro do ano passado, o mar quase morre de sede no ano passado. Os rios ficaram doentes com tantos venenos. Diante da economia, quem pensa em ecologia? Se o dólar é verde, mais verde do que o verde que havia. Quer mais protesto do que isso, Pois Gabriel? é. É uma música de protesto. A gente Hoje, observa que tem esse cunho por trás. e cunho político, porque o Brasil estava dizendo que o Brasil estava progredido, então quem estava desmatando era o governo militar, quem estava poluindo o rio era o governo, porque se era eles que estavam adentando o progresso. Mas é uma coisa velada. Ah, mas não surtiu efeito. Dentro da sua pergunta, cabe essa música o ano passado. A janela, que é uma questão mais hippie, é de um jovem que quer sair da casa dos pais, mas ao mesmo tempo não quer sair. São músicas de protesto. Você tem que. Aí vai de quem ouve e da interpretação. Porque interpretação é subjetiva. E volto a repetir. Se uma pessoa menos estudada, vamos dizer, ouve uma música do Chico, apesar de você, vai achar que é uma briga de um casal. Mas se uma pessoa como eu, você que já tem outro conhecimento, sabe que aquilo ali é de cunho político. É ou não é? Pois é. Mas a letra, ela é totalmente cheia de metáforas. Uhum. É ou não é, seu Gabriel? Não podia ir direto ao ponto, né? Porque a, Então, a, a, a chibata cantava no lombo, né? da censura, né? O pau de arara Da cobria. censura. Pois é. Então eu acho que o Roberto Carlos, ele soube bem conduzir a carreira dele nesse aspecto, certo? E se, Gabriel, eu vou reiterar aqui, se ele tivesse apoiado a ditadura, ele não gravaria nunca nada do Caetano, né? Porque o Caetano foi exilado lá para fora, né? Pô, se eu sou seu amigo e você exila uma pessoa, eu não vou atrás daquela pessoa que você exilou porque eu sou seu amigo, né? Então, isso aí eu digo para você, Gabriel, que é conversa mole de quem não gosta do trabalho dele. Eu respeito você não gostar, Gabriel, porque eu posso não concordar com o que dizes, mas respeitarei o seu direito de dizeres. Uma frase de Voltaire. Perfeito. Então, você pode não gostar do trabalho dele, mas fazer uma calúnia, isso é uma calúnia, imputar algo nele que não é verdade. E é baseado no quê? Não tem base. É achismo. Ah, eu não gosto, então eu vou tratar ele. Porque eu não gosto. Entendeu? Eu gosto. Ah, o cantor fulano de tal, eu gosto. Então, ele é cantor revolucionário. Né? Mas você tem que estudar o período. E esse período eu estudei assim. Não estudei a fundo, mas eu estudei e percebi que a Jovem Guarda, o Roberto Carlos, eles eram revolucionários no sentido comportamental, já que o regime era um regime civil-militar. Não era um regime especialmente militar. Rafael, pegando um gancho no que você falou aí, por exemplo, a gente pode citar aí um exemplo clássico do Agnaldo Timóteo, falecido recentemente, que também tinha uma obra grande como intérprete, né? Não tanto como compositor,
mas sim como intérprete, e que era amado por uns, odiado por outros, mas independente de, enfim, de que você, o A ou B, gostasse ou não da obra daquele artista, a gente tem que respeitar a, o tamanho, a dimensão que aquele artista tinha enquanto vivo no cenário nacional. Porque, quer queira ou não queira, havia uma obra de qualidade, de conteúdo com Sim, qualidade, não é verdade? sim, exatamente. Então, E pegando o gancho do que as opiniões pessoais dele, isso aí é outro departamento, né? Porque as pessoas, eu estou e falando pegando o isso, gancho do que Rafael, você porque falou, as pessoas confundem, né, a esse dualismo entre a obra, né, e o autor da obra, entendeu? assim, mas pegando no gancho do que você falou, Gabriel, do Agnaldo Timóteo, por exemplo, ele vai ter uma música chamada Galeria do Amor, que era um reduto homossexual do Rio de Janeiro na década de 70. Imagine você falar isso na década de 70 sobre o homossexualismo, homossexualidade, perdão, na década de 70, né? Se as novelas, que eram novelas, não podia ter, imagine uma música, não é verdade? Então, assim, era uma coisa revolucionária. Por exemplo, não só Agnaldo Timóteo, nós vamos ter que encontrar em cantores taxados como brega algo pertinente. Por exemplo, o Benito de Paula tem uma música ao Geraldo Vandré, tributo a um rei esquecido, foi exilado lá pela ditadura na década de 60. O que foi que fizeram com ele? Não sei. Eu só sei que esse homem, de fato, foi um rei. Uma música em homenagem ao Geraldo Vandré. Mas não é taxado como revolucionário, é taxado como alienada, como uma coisa para distrair. Mas música, ela é para distrair. Ela não é, ela serve como contexto, mas ela é para distrair também, não é verdade, Gabriel? Com certeza. E é É, super é, importante debatermos e discutirmos essas questões, né? A não música é só o sempre... Benito, posso citar o Vando, que tem temática social também, o finado Vando traz temática social, especialmente a temática social racial. Uma música dele chamado, acho que é o Rei. Abram alas para o rei, que hoje ele hoje abram alas para o rei, que ele agora é gari na avenida. Parabéns, parabéns para quem varre os confetes da vida. Abram alas para o rei. Então, ele está falando do cara que era rei no carnaval, depois voltou a ser gari. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado para taxar alguém de alienado e colocar pecha no outro. Não é verdade, meu amigo? Rafael, eu quero te agradecer imensamente pela sua Eu que agradeço. participação. Você elucidou questões assim importantíssimas ligadas ao cantor Roberto Carlos e durante o período da ditadura militar. Você fez uma pesquisa fantástica e isso merece até um livro, hein? Olha, Bom, merece aí um livro porque você traz, né, no caso, questões a 100 de questões de pesquisa, ou seja, não é uma falácia, você não repete falácias, né? E sim vai no cerne da questão, não somente pela grandeza do artista, né? Que de fato é tudo o que é, mas pela sua obra em si, ou seja, pelas letras que são apresentadas. E letra é história, né? Letra sim. tem uma história Eu sempre gostaria por só de, trás. Pode fazer suas considerações finais, Rafael. Fica à vontade. eu gostaria de considerar o quê, ô Gabriel? A pessoa tem o direito de não gostar do Roberto Carlos, assim como eu tenho o direito de não gostar de fulano, de ciclano. Só que a pessoa não tem o direito de colocar nele uma pecha, assim como fizeram com o Wilson Simonal na década de 70, cara. Acabaram com o Wilson Simonal. O Wilson Simonal, para quem não sabe, foi o primeiro astro pop negro da música brasileira. Hã? Acabaram com a carreira dele. Colocaram uma pecha nele de dedo duro, que nunca acharam nada. Nenhuma foto, nenhuma ligação, nenhum testemunho. Não existiu nada.
E o cara, como ele mesmo dizia, se tornou um exilado dentro do próprio país. Graças a Deus não conseguiram fazer isso com o Roberto Carlos. Mas então, eu posso não gostar, mas eu não posso imputar uma culpa na pessoa de que eu não tenho provas. Eu tenho conjecturas, eu tenho tititi, mas prova não. Né? E assim, Perfeito. isso fizeram com o Simonal. Um cara que tem uma obra como Tributo a Martin Luther King, que é onde diz cada negro que for, mais um negro virar, para lutar com sangue ou não, acabaram com a carreira dele. Então, assim, você pode não gostar, mas você não pode imputar uma culpa naquilo que você não gosta. Porque eu tenho vários artistas que eu não curto, e eu não falo mal do trabalho dele, e muito menos coloco, fulano fez isso. Fulano... Não, eu não faço. Entendeu? Então, assim, nisso eu brigo bastante. Brigava muito na faculdade, com meus amigos, com meus colegas, até discutir saudavelmente com o reitor da minha faculdade, que tocou nesse assunto. Ele até depois veio pedir desculpa para mim e tudo. Mas por isso eu gostaria que esse tema fosse sempre à frente, porque eu posso não gostar do fulano, mas eu não tenho direito de acabar com a imagem dele. Agora, com relação ao Roberto Carlos, eu acho que não, a imagem do Roberto Carlos não se acaba mais, porque artista como ele não vai surgir mais no Brasil, até por conta que o mercado fonográfico, Gabriel, não permite. Não permite. Roberto Carlos ele foi lapidado, cada ano, cada dia, cada mês. Hoje o mundo quer artistas instantâneos. Faz um sucesso hoje, chiclete, e assim vai. Ídolos como o Roberto Carlos dificilmente surgirão no Brasil. Dificilmente. Pois é. O Rafael, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Gabriel. Foi maravilhoso a sua participação, muito elucidativa, né, essas questões referentes ao Roberto Carlos durante o período da ditadura militar. Fica aqui o meu grande abraço para você. Muito obrigado. Fica com Deus e até um próximo encontro, se Deus quiser. Eu que agradeço. Até. Até.